Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim. Preste atenção. Francisco de Assis, que você possa ser muito feliz. Ai, vai, Rama, Krishna, Moisés e Babaji. Hey, hey, oh, hey, oh, Ankao. Hey, oh, hey, oh, Ankao. Hey, oh, hey, oh, Ankao. Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos começando mais um programa Música e Mensagem. Começamos o programa de hoje com a quarta faixa do CD Cantos Xamânicos, por todas as nossas relações, de Samuel Souza de Paula. A faixa número 4, Wakan Ahu. Wakan Ahu. Tá aí então esse CD belíssimo, eu tenho ele lá no nosso núcleo, no nosso espaço de desenvolvimento espiritual e energético, e a gente costuma ouvir esse CD, a gente faz alguns trabalhos de desenvolvimento, de energia, em cima da trilha sonora desse CD. É um trabalho muito legal que une aí algumas músicas na linha da Umbanda, com xamanismo, com Jurema, e xamanismo norte-americano. É uma miscelânea aí, uma mistura, mas muito bem feita, muito bem ordenada pelo Samuel Souza de Paula, pesquisador, espiritualista, e que já esteve também aqui no nosso programa dando uma entrevista. Bom, o tema do programa de hoje, para dar uma fechada breve, temporária, melhor dizendo, naquela nossa série sobre Umbanda, então, e mediunidade, o programa de hoje eu vou falar sobre a incorporação na Umbanda. Algumas pessoas têm me perguntado, Vitor, a gente tem que ficar inconsciente durante a incorporação na Umbanda? Então, eu vou falar um pouco sobre esse tema,
tá? Você que é médium na Umbanda ou no Espiritismo ou em outra linha doutrinária, você vai se interessar pelo programa, e você que quer aprender também. Esse é um verdadeiro tabu no movimento umbandista, essa questão do médium ficar inconsciente. Pegue caneta, papel, porque eu vou depois indicar o nosso telefone, o nosso site. Você pode comprar no nosso site alguns livros de Umbanda que nós estamos oferecendo com um preço promocional de Natal. Você pode comprar até terça-feira, mais ou menos, porque depois a gente vai encerrar nossas atividades. Você vai poder continuar comprando no site, mas aí nós não faremos mais nenhuma entrega. A última entrega será na quarta, depois só realmente no ano que vem, no início de janeiro, a gente volta com as entregas. Você pode continuar comprando, mas se você quer comprar para o Natal, se você quer um livro e receber, dar de presente para o Natal, eu aconselho você a comprar até terça-feira e pedir por Sedex, ok? Se você mora em São Paulo, peça esse Sedex para chegar no dia seguinte. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre essa questão da incorporação na Umbanda. É um tabu, é um tema muito complexo, muito amplo, e eu não pretendo abordar todas as nuances, todas as facetas dessa questão da incorporação no programa de hoje, porque nós não teríamos tempo. Eu quero apenas fazer uma introdução. Quem sabe agora em 2015 eu não dê um curso onde você possa aprender mais sobre isso, ou se você é médium e gostaria de desenvolver sua mediunidade com a gente, nós temos um grupo de desenvolvimento de bioenergia, desenvolvimento áurico, né, e mediúnico. Nós nos reunimos todas as terças-feiras lá no nosso espaço, que fica na Vila Prudente, tá? É gratuito, você não precisa pagar nada. Apenas eu peço que vá numa das nossos tratamentos espirituais antes para conhecer nosso espaço, ver se você gosta, ok? Mas a gente volta somente o ano que vem. Eu aviso em 2015 quando a gente retorna. A gente retorna em fevereiro, tá? Mas eu aviso direitinho. Muito bem. Então, é um assunto muito complexo que a gente vem desenvolvendo ao longo do ano. Então eu vou fazer uma breve introdução. Quando eu comecei na Umbanda, né, no início dos anos 2000, hoje eu sou médium, mas eu não trabalho exatamente num centro umbandista. Eu apenas trabalho a minha mediunidade especificamente no nosso núcleo, tá? Mas não sou umbandista, não sou espírita. Eu sou um pesquisador de mente aberta. Procuro aprender com as mais variadas doutrinas, retenho aquilo que é de bom, né, deixo de lado aquilo que não aceito, ok? Mas eu me formei como médium na Umbanda. E quando eu estava me formando, me iniciando na Umbanda, você que é médium, talvez você também tenha passado por essa dificuldade. Qual? É o seguinte, no início, como acontece com a grande maioria dos médiums, eu começava a desenvolver minha mediunidade, mas eu tinha uma dúvida, eu não sabia se eu estava incorporado ou não. Porque eu não perdi a consciência. Na minha cabeça, na minha mente, né, eu achava que quando a gente incorpora um espírito, a gente apaga, a gente perde a consciência, tipo quando você está dormindo, ou que eu ia ser levado fora do corpo e visitar algum ambiente. Né, eu tinha essa ideia. Muito bem, isso acontece. Mas é raríssimo, 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 do raro, do raro, do raro. Ok? Houve uma época que isso acontecia com mais frequência. Quando? Quando a grande maioria dos médiums não tinha acesso à informação, ao estudo. Nós temos que ver que a Umbanda, na sua origem, ela começa com um público na camada mais pobre da sociedade, ok? Um público que não tinha acesso a livros, a cultura, a estudo, diferente, por exemplo, do Espiritismo. O Espiritismo, logo de cara, ele atraiu
o interesse da classe média e de intelectuais. Mas a Umbanda, ela surge atingindo e lidando principalmente com a camada mais pobre da população, que não tinha tanto acesso ao estudo e à cultura. Então, os médiuns em geral, eles eram, vamos dizer assim, entre aspas, brutos, tá? Bruto em que sentido? Que realmente eles não ofereciam uma matéria-prima suficiente para que os guias espirituais pudessem trabalhar mais à vontade. Que matéria-prima é essa? É o nosso conhecimento, é o estudo, é o aprendizado, é o desenvolvimento moral, tá? Principalmente isso, principalmente o desenvolvimento moral espiritual, ético. Então o que acontece? Isso era muito raro. Não estou dizendo que o fato de uma pessoa ser da camada pobre, ela não tem moral. Não é isso não. Tá? Mas a grande maioria dos umbandistas na origem vinha também de rituais, de práticas muitas vezes de magia negra. Então era complicado a coisa, era muito complicado. Tá? Então, era importante o quê? Que a mediunidade naquela época fosse uma mediunidade mais de efeitos físicos, como aconteceu com a doutrina espírita na época de Allan Kardec. Na época de Allan Kardec nós tínhamos o quê? As mesas girantes, né? Nós tínhamos os fenômenos de efeitos físicos. Os espíritos, durante as reuniões, levantavam mesas, faziam mesas flutuar, cadeiras, eles se materializavam diante de toda a assembleia, de todas as pessoas podiam tocar nos espíritos materializados. Quer dizer, ocorriam fenômenos de materialização, fenômenos de efeitos físicos, tá? Que não é fácil produzir esses fenômenos. Os médiuns também, eles eram tirados do corpo. Tá? Eles apagavam, entravam em estado que Kardec chama de estado sonambúlico, de sonambulismo. Muitas vezes ou perdiam a consciência ou eram projetados para fora do corpo mesmo. Por quê? Para não atrapalhar. Para não atrapalhar. Não atrapalhar tanto, é claro que sempre há o animismo. Sempre, toda mensagem, ela passa pela mente do médium, ok? Sempre vai haver um teor, ainda que mínimo, de animismo. E isso é natural. O animismo ele não é necessariamente algo prejudicial. Não é uma mistificação. Não é uma enganação. O animismo significa a influência da própria alma do médium, da pessoa. E hoje em dia é raro você ver mediunidade sem animismo, tá? Porque nós estamos em outra fase. Muito bem. Voltando então, lá atrás. Antigamente, na época de Kardec e na época do desenvolvimento, do surgimento da Umbanda, né, por volta do início do século XX, 1900 e pouco, então era muito comum você ver médiums que eram tirados do corpo ou que apagavam mesmo, perdiam a consciência. Você via fenômenos de efeitos físicos, porque era necessário, além de tirar o médium para que ele influenciasse o mínimo possível nas comunicações, era importante também que se provasse para as pessoas a veracidade daqueles fenômenos de mediunidade. Portanto, os espíritos faziam coisas incríveis, milagrosas, vamos dizer assim. Fenômenos de materializar objetos na frente das pessoas, tá? Tudo isso acontecia para provar, para demonstrar que aquilo era um fenômeno real. Porém, tudo avança. Isso tudo exige um desgaste energético do médium muito grande. Então, tudo evolui. Hoje, nós vivemos uma outra época. Os espíritos, eles não têm mais aquela preocupação, tanto no espiritismo quanto na Umbanda, eles não têm mais aquela preocupação de querer ficar demonstrando por meio de fenômenos espetaculares a existência da vida após a morte, a existência dos espíritos. Não. Se você quiser saber disso, vai estudar, vai pesquisar, mas a mediunidade ela continua existindo, a comunicação com os espíritos continua existindo. Porém, hoje nós estamos nessa nova fase. É uma fase que a mediunidade hoje está mais sutil.
Hoje, o médium, ele precisa colaborar mais com o fenômeno mediúnico, porque hoje, graças ao acesso maior das pessoas ao estudo, né, ao conhecimento, graças à internet, ao desenvolvimento da literatura mediúnica, da literatura na Umbanda e no Espiritismo, hoje os médiuns oferecem condições, conhecimento muito maior do que naquela época. Então, hoje, os guias espirituais, eles têm uma matéria-prima que eles podem usar, que é o conhecimento do médium. Então, em vez de eles se preocuparem em dar sustentação para aquele corpo, afastar o espírito do médium do corpo, manipular os chakras, manipular o sistema nervoso, manipular os órgãos, o braço, a mão, ter todo um desgaste energético, todo um trabalhão para passar uma mensagem, hoje eles não precisam se preocupar com tanto desgaste para um fenômeno espetacular. Hoje eles se preocupam mais em transmitir uma mensagem de consolo, uma mensagem, um ensinamento espiritual. Então hoje eles não precisam mais se preocupar com o lado bruto da mediunidade, que já foi essa fase, ela já passou. A fase agora é de desenvolver o espírito humano, de desenvolver as pessoas por meio do esclarecimento, por meio do tratamento espiritual, da desobsessão, do consolo, ok? Então é uma nova fase. Muito bem. Mas a mediunidade, ela continua existindo. Ainda existem fenômenos que não nos deixam dúvidas de que você está diante de um fenômeno mediúnico real, autêntico. Ainda assim, você vê médiums incorporados falando coisas que estão além do conhecimento do médium. Por exemplo, nós, na Umbanda, quando eu incorporo um espírito, altera-se o timbre da minha voz. O espírito, se ele quer falar com determinado sotaque, ele vai falar com aquele sotaque específico. Quando o espírito começa a se aproximar de mim, e ele começa já a me influenciar, antes mesmo da incorporação, eu já começo a sentir toda a influência psíquica daquele espírito, os pensamentos que ele começa a transmitir para mim pela telepatia. Depois, quando esse espírito se aproxima mais da minha aura, eu começo a sentir aquilo que ele quer que eu sinta. Então, se é um espírito que se manifesta como índio na Umbanda, como caboclo, ele começa a inspirar, a transmitir para mim. Eu já sinto na hora quando é o caboclo que se aproxima. Porque eu começo a sentir uma força, uma coragem. Quando é o preto velho, o espírito que se apresenta na linha dos pretos velhos, eu começo a sentir toda uma série de sensações, de emoções e ter pensamentos que eu reconheço como sendo da linha dos pretos velhos. Eu não preciso nem incorporar. Ao se aproximar de mim, eu já sinto a presença deles. E quando eles querem me passar uma informação, pela telepatia, eu já consigo dialogar com esses espíritos. E muitas vezes eu já percebo a presença deles, tá? Muito bem. Quando a gente fala em incorporar, não acha que o espírito entra dentro do corpo do médium, tá? Não é assim que funciona. Esse termo incorporar, não é que o espírito vai entrar dentro. Você incorpora a energia, você incorpora o campo psíquico daquele espírito, mas na verdade o espírito, ele fica do lado do médium, atrás do médium, influenciando psicologicamente, emocionalmente e atuando nos chakras, nos centros energéticos do duplo etérico do médium, ok? Então, o espírito não entra dentro. Eu já vi casos de espíritos assediadores, quando eles querem sugar a energia de uma pessoa, eu já vi pela clarividência que esses espíritos abraçam essa pessoa apertado, como se quisesse sugar a energia dela. Mas aí é um outro processo. O espírito não entra dentro também. Ele gruda na pessoa. Tá? Como se fosse realmente um encosto. É um encosto mesmo. Ele encosta, ele gruda na pessoa para sugar a energia dela. Mas isso é um outro tipo de espírito. Aí já é um espírito perturbado. Não estou me referindo ao espírito da Umbanda. Tá? Muito bem, então. A mediunidade de incorporação, ela tem várias graduações. Por exemplo, às vezes eu estou
coordenando um trabalho de bioenergia lá no nosso grupo e alguns dos nossos mentores se aproximam de mim. E é muito interessante, porque eu percebo que às vezes eu começo a falar e aí ele começa a falar alguma coisa e pela telepatia eu capto a ideia dele e reproduzo e transmito. É algo sutil, mas é muito interessante, porque quando isso começa a ocorrer, isso pode ocorrer de duas formas. Uma é aquilo que Allan Kardec chamou de mediunidade de inspiração. É quando o espírito transmite uma ideia, você capta essa ideia e reproduz a ideia com as tuas palavras. Tá? Isso daí é mediunidade de intuição, inspiração. Eu prefiro usar o nome inspiração porque intuição é outra coisa, não tem nada a ver dentro da minha classificação. Eu não gosto de usar o termo mediunidade intuitiva. Eu prefiro mediunidade de inspiração só. Tá? Então o espírito ele vem e vai te inspirar. Você capta a ideia e traduz com as suas palavras. Isso pode ocorrer. É bem sutil. Um pouco mais profundo é quando o espírito transmite a ideia e você reproduz automaticamente, praticamente com as palavras dele. E nesse momento é interessante, por quê? Porque quando isso ocorre, há uma simbiose mental. E você nem pensa no que você está falando. Você vai reproduzindo, vai falando, e é interessante que você fala sem pensar. Então, muitas vezes, você aprende junto. Você está falando coisas que você nem sabia e está aprendendo junto. Isso, às vezes, acontece comigo aqui na rádio, quando eu estou falando com vocês, em alguns momentos que eu me permito entrar em sintonia, isso acontece, tá? Vamos lá. Outros momentos de Aí não é transe. Nós estamos começando a entrar num estado de transe, tá? Muito bem. Já entrando num estado de transe, nós temos um momento em que o espírito se aproxima do médium e o médium começa a alterar os seus pensamentos, o seu campo mental. O médium começa a sentir algumas sensações físicas, energéticas. Ele já começa mesmo a alterar o tom de voz dele, o timbre de voz, a maneira de sentir as coisas, emocionalmente falando. Isso já é um transe de incorporação leve. O médium ele está consciente do que está se passando. Se ele quiser bloquear, ele bloqueia. Mas ele está num transe de incorporação leve. Quando a coisa começa a se aprofundar mais, é quando o médium ele pode fechar os olhos e aí ele para de prestar atenção no que está acontecendo no centro e coloca toda a sua atenção no espírito. Então ele perde a consciência do que está acontecendo ao redor, mas ele está acordado, ele sabe o que está acontecendo, ele não apagou, ele simplesmente está focado no espírito. Se ele quiser interromper o transe, ele interrompe, ok? Então aí já é um transe maior, o espírito começa a manipular o corpo do médium, se é um preto velho, o médium começa a dobrar a coluna, altera totalmente o sotaque do médium, o campo mental, o campo emocional, tá? Então aí já é um transe mais acentuado. O médium não perde a consciência, ele simplesmente foca a consciência dele no espírito, mas ele não vai prestar atenção no que está acontecendo ao redor, tá? E aí o transe pode se aprofundando cada vez mais. Cada vez mais. Pode acontecer do médium apagar, sair do corpo, apagar completamente? Pode, mas é um fenômeno raro que exige muito desgaste energético e não tem porquê. Porque o médium hoje ele tem que aprender, ele tem que participar. Não tem porquê você, médium de Umbanda, querer apagar durante o transe mediúnico. Entenda uma coisa de uma vez por todas. Nós não estamos mais na fase de mediunidade inconsciente. Agora nós temos que entrar na fase da mediunidade superconsciente, ultraconsciente, hiperlucidez, que nem o Gasparetto, quando incorpora os pintores. Ele não apaga, ele fica hiperlúcido, tá? É outro processo, é nessa fase que os médiuns precisam entrar. E é comum você esquecer do que aconteceu depois do transe? Sim. Se você perguntar para mim o que aconteceu num transe mediúnico meu ontem, eu já não lembro de quase nada. Eu vou lembrar de 10% só. Então é comum você ir esquecendo sim.
tá bom? Conforme o transe vai se aprofundando. Lembre-se disso, numa gira mediúnica, o transe de incorporação ele pode ter diversas graduações, desde o mais leve até os mais profundos. Os transes mais profundos. Gente, nós chegamos no final do programa. Prometo para vocês que eu vou falar mais disso no ano que vem. Você quer saber mais? Procura nas bancas de todo o Brasil a revista Caminho Espiritual, edição 34. Eu sou o editor-chefe e eu fiz com muito carinho, com muita dedicação. A edição 34 é inteirinha sobre Umbanda. Tá? Inteirinha sobre Umbanda, 68 páginas. Procure nas bancas. Lá também nas bancas você encontra a revista cristã de Espiritismo sobre curas espirituais nos centros espíritas. Como ocorre o tratamento espiritual nos centros espíritas. Está nas bancas de todo o Brasil também. Procure nossas revistas, prestigie, estude, prestigie o nosso trabalho e procure conhecimento. Se você não encontrar nas bancas, lá na nossa livraria virtual, no nosso site, você pode comprar livros de Umbanda para você estudar e você pode comprar as nossas revistas também. E no nosso site tem muito material gratuito para você aprender. Anote o nosso site www.rcespiritismo.com.br rcespiritismo.com.br. E se você quer dar um presente diferente para alguém esse ano, ou para você mesmo, faz uma assinatura da nossa revista cristã de Espiritismo. Assine por um ano. Olha, para você assinar e saber o preço, tudo isso, anote o telefone da editora Minuano. É 3279-8234. 3279-8234 é a empresa que publica a revista com a gente e é ela que cuida de assinatura. Tá? Dá de presente para alguém. 3279-8234. E procure no nosso site, lá tem a livraria virtual. Nós temos um montão de livros para você comprar, livros espíritas, livros de Umbanda. Você pode comprar e dar de presente para alguém nesse Natal, tá bom? Mas se for para dar de presente, compre até segunda ou terça e peça por Sedex. Você vai fazer o pagamento no nosso site por boleto bancário, por cartão de crédito. Você escolhe o pagamento, tá bom? Nós temos uma parceria com uma empresa que garante a segurança das transações bancárias, não fique preocupado, tá? Mas peça por Sedex para poder chegar direitinho aí na sua casa antes do Natal. Se você não tiver pressa, adquira lá. Tá? Fica aí a dica então, revista Cristã de Espiritismo e revista Caminho Espiritual sobre Umbanda nas bancas de todo o Brasil. Fique na paz. Olha, os próximos programas desse ano eu gravei, tá bom? Não perca os nossos próximos programas sobre música e espiritualidade, tá? É gravado, que eu vou viajar, vou ficar 15 dias no Rio Grande do Sul, descansando com minha família e em janeiro eu retorno. Tá bom? Mas não perca nossas gravações, não. Fique na paz e até os nossos próximos programas, se Deus quiser. Muita paz e luz para todos nós. Você ouviu na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim.